Pessoal, boa noite. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico, turma de segunda e quarta-feira, AB noite, hoje 24 de abril, quarta-feira. Vamos fazer a análise e correção da nossa prova. O gabarito, ou a prova corrigida, na verdade, já está disponível para vocês. Se vocês forem lá na aba aqui, ó, da nossa disciplina, segunda-feira, AB noite, clicarem em avaliações, tem aí o íconezinho para você olhar a sua prova. Ela está corrigida e comentada já em função das suas respostas. Eu clicando aqui do lado, eu consigo abrir a prova, que é justamente o que eu vou comentar com vocês em relação às questões, em relação aos erros mais comuns que a gente viu, tá? Algumas considerações, beleza? Então vamos lá. Nossa prova foi composta por 9 questões, sendo 8 dentro da atividade de prova online, uma para entrega posterior, na verdade não posterior, à parte, né, pela ferramenta de trabalho. Alguns alunos não entregaram, uma delas discursiva e a grande maioria de múltipla escolha. Então, a primeira questão, ela fala para você assinalar o item correspondente à perspectiva correta. Então, nós temos aqui um componente desenhado, representado, na verdade, por duas vistas. Temos as duas vistas, basta essas duas vistas para você compreender totalmente o seu objeto. Quando você vai olhar as possibilidades de visualização, ou seja, da isometria dele, temos essas 4 opções. Quando você olha as 4 opções, você vai levar em consideração parâmetros que você observa aqui. Primeiramente, essa saliência e o lado com que ela dobra. Então, você vai ver que as 3 primeiras atendem, teoricamente, ao nosso projeto, porque elas respeitam a dobra dessa saliência, dessa superfície aqui. Segunda coisa que a gente vai observar é, na outra vista, o posicionamento das geometrias. Então, eu vejo que ela está alinhada com a face inferior, né? E com a vista superior aqui, eu vejo que ela está alinhada ao centro. Então, se eu olhar essa primeira opção aqui, que talvez não seja sua opção, mas a primeira opção, mas é uma delas, você vê que ela não está alinhada com o fundo, ela está no centro. Essa aqui está alinhada com a face superior, essa aqui está alinhada com a face inferior. Então, ou seja, seria essa a resposta correta. Ela atende todos os elementos e análises que a gente fez em relação à observação das vistas do componente. Ok? Questão 2 também trazia o mesmo raciocínio lógico. Temos aqui 2 vistas suficientes para detalhar por completo este componente. Quando você olha essas vistas, ela vai estar associada a quê? Primeiramente, posicionamento dos elementos, onde é a rampa, onde é a parte plana, qual o lado, tá? Porque eu sei que esse lado de fora ele é plano, porque não tem nenhuma aresta cruzando ele aqui, ó, tem aqui. Essa aresta indica que ele tem uma saliência. Essa saliência ela está nesta posição, ou seja, a rampa está do lado de dentro. Então, desta forma, eu já inutilizo, né, já isolo essa opção aqui. Quando eu olho as demais, quais são as diferenças? Você vê que a rampa ela vem até o final aqui, ó, e ela está na mesma altura da face da outra vista, da outra peça, da outra face, da outra superfície. Essa aqui já fica nula porque ela termina antes. Essa está anulada para o lado errado. Essa está aqui ok. Essa aqui ela termina abaixo da aresta. Ou seja, essa aqui seria a nossa resposta correta. Ok? Então, por análise, a gente vai fazendo as eliminações dos elementos. Terceira questão. Essa aqui mesmo, raciocínio, só que aqui a gente precisa de 3 vistas para entender a nosso componente, a nossa peça. Então, aqui na vista superior, eu vejo que esse furo quadrado ele está nesta posição. Nessa vista frontal, eu vejo a geometria desse rasgo. E na vista lateral, eu vejo a geometria desta rampa. A rampa não foi difícil, todas elas têm a mesma caracterização, tá? Então, tranquilo. O que faria diferença? Seria justamente esse furo e esse rasgo dentro da nossa peça. Quando você olha aqui a vista frontal ela vem nesse sentido, né? No sentido que você está olhando para a peça. Não seria isso. Só um instante. A vista frontal ela está nesse sentido. Vamos mudar aqui uma cor.
nesse sentido de visualização. Ou seja, quando você pegar o seu componente e for observar, vai ser esse sentido que você vai olhar ele. Feito isso, eu consigo ver esse rasgo. Algumas pessoas marcaram essa alternativa logo. Pessoal, porque essa alternativa ela não condiz com a resposta. Questão de proporção. Olha a altura do nosso rasgo em relação à nossa geometria. Você vê que o espaçamento aqui embaixo é maior do que essa lateral. E aqui é o oposto. O rasgo ele está quase que por toda a geometria, não está correto. O correto seria essa vista. Porque não é essa, porque o rasgo está igual, mas aqui o furo não é um furo, é outro rasgo. Seria essa geometria, seria a geometria correta para a resposta do item. Ok? Questão 4. Questão 4, ela era uma questão discursiva. Você ia escrever conforme o solicitado. Primeiramente, pessoal, uma coisa que eu quero falar com vocês. Vocês fazem engenharia não foi para fugir da escrita ou da leitura. Muitas pessoas falam assim, eu faço engenharia porque eu sou bom em matemática, nunca fui bom em gramática, interpretação de texto. Engenheiro tem que interpretar muito texto. Você tem que saber escrever também. Muitas vezes você vai defender o seu projeto numa escrita. E a questão é justamente uma questão discursiva dessa. A gente pergunta, pensando no seu curso de engenharia, né, no qual você irá se formar, o desenho técnico mecânico é importante? Sim ou não? É uma pergunta simples. Muitas pessoas não responderam isso. Chegaram logo falando por quê. É importante por quê? Mas sim, ele é importante ou não? Ou não? Não é importante. Justifique sua resposta dando um exemplo. Muitas pessoas também não usaram um exemplo. Misturaram justificativa, achando que era uma resposta ou um exemplo. Tá? Então, teoricamente, são 3 pontos discutidos. Sim ou não, ela é importante. Se é, por quê? E fale uma aplicação, um exemplo, uma situação. Tá? Então, foi feita a correção com vocês e comentado. A meu ver, professor André, é extremamente importante, não é porque eu ministro essa disciplina. Eu, particularmente, trabalho na área de projetos e desenvolvimento de produtos e equipamentos. Utilizo muito dessas ferramentas de desenho, ferramentas de software, ferramentas CAD, para detalhamento e confecção de componentes e peças de projeto. E posso citar vários exemplos de projetos aplicados, trabalhados dentro da própria disciplina, dentro de trabalhos voltados à empresa, a outras empresas que eu trabalhei. Ok? Vamos lá. Quinta questão. Ela trazia uma associação em relação às cotas, dimensionamento, medidas, linhas de chamada, né? Vou mandar por torpedo o link aqui. Mando rapidinho aqui. Só um minuto, pessoal. Só mandar o torpedo aqui da aula. Eu acho que está salvo aqui ainda. Alunos torpedo. Então, eu vou colocar aqui direto, tá? Todo mundo vai receber aí. Aula. Não. Então, só um minuto. Foi aí. Pronto, foi lá o torpedo. Só tinha visto agora, desculpa aí, Felipe. Então, vamos voltar aqui ao raciocínio da nossa quinta questão. Representação dimensional das peças, cotas, né? Então, a gente fez aqui 7 afirmações. Uma delas é falsa. E aí, vamos fazer as justificativas. Primeira delas, para a representação de um semicírculo em um desenho técnico, utiliza-se o símbolo do raio. Correto. Por que correto? Raio, toda vez que você tem uma semicircunferência, não completa a circunferência, é raio. Se a circunferência completa, é diâmetro. Os cortes apresentam detalhes internos, externos, sem a necessidade de utilizar arestas invisíveis ou arestas ocultas. Correto. O corte é justamente para você expor as arestas ocultas. Então, a partir do momento que você aplica um corte e expõe as arestas ocultas, elas deixam de ser ocultas e se tornam aparentes, e aí você não usa mais
ocultas para detalhar aquele elemento naquela vista. Tá? Uma cota não funcional pode ser representada em um desenho mecânico, mesmo que não possua função direta no desenho? Pessoal, sim. Por quê? Lembra que a gente usou até o exemplo, tem momentos do projeto que você faz o dimensionamento para confecção, tem hora que você faz o dimensionamento para revisão. Então, tem medidas lá que eu posso usar na hora da confecção, ela é usual, ou seja, ela é funcional, mas na hora da aferição, ela passa a ser não funcional. Compensação, o oposto. Quando ela está lá no desenvolvimento, na confecção, ela pode ser não funcional, mas para a visualização ela é funcional. Tá? Então, ou seja, uma cota não funcional pode ser representada no desenho mecânico? Sim. É uma cota auxiliar, auxilia no seu desenvolvimento, no seu projeto. A cota pode ser em série paralela, mista ou por tabela? Aí está o erro. A cota, ela pode sim ser em série, pode ser em paralela, pode ser mista. E também pode ser por coordenadas, não por tabela. A tabela representa os valores, mas o nome técnico é por coordenadas. Então, eu tenho coordenadas XY da minha peça, que estão representadas lá na tabela, mas o nome desse tipo de cotagem é cotas por coordenadas. Ou seja, a cotagem pode ser em série, paralela, mista ou em coordenadas. Ok? Então, esse era o item que fazia aí a diferença na prova. A falsa, desculpa. São elementos do corte, linha de corte, achura e identificação do corte. Com certeza, os três trabalham juntos. Quando você aplica o corte, aparece a achura. Sem a achura, você não tem detalhamento de material maciço ou vazado. E você identificar o corte, você não interpreta como que está sendo aplicado o seu corte. Então, a linha de corte está associada ao corte, que está associado à achura. Os três trabalham em conjunto. Partindo de um elemento de referência, a cotagem pode ser em paralelo ou em série? Sim. Cotagem em série, uma após a outra, em paralelo, todas têm o mesmo referencial, todas partem do mesmo princípio. Ou seja, nos dois casos, elas podem partir, sim, de um elemento de referência. Beleza? Seja uma face, seja uma aresta, seja uma linha, seja um ponto. Para a representação de uma esfera, um desenho técnico, utilizamos o símbolo do raio, juntamente com a nomenclatura esférica? Sim. Não só nomenclatura esférica, né? A gente também tem outras nomenclaturas de espessura, ESP, né, que é espessura, o diâmetro, mas o raio, por que raio? Pode ser raio e diâmetro, mas por que raio? Geralmente a semicírculo, a esfera, ela não é completa, né? Ela tem um outro corpo que se junta a ela. Consequentemente, usa-se o raio. E aí, a especificação de esfera para você saber que é uma geometria esférica, tá? E não apenas uma curvatura, ok? Então, a cotagem aqui seria o elemento falso dessas afirmativas. Sexta questão, trazia aqui uma peça similar a uma atividade que a gente fez na sala de aula. Essa peça, quando você olha ela tem o dimensionamento dela em relação a muitos pontos. Ou seja, ele pergunta aqui, assinala a alternativa, que apresente as cotas que foram indicadas a partir da linha base de referência horizontal. Linha do horizonte, né? Vertical ou horizontal. Linha de referência horizontal. Pessoal, primeiramente, essa aresta aqui, ela é horizontal? É. Mas ela não é uma linha, é uma aresta. Essa de baixo é outra aresta. O que seria uma linha de referência? Essa linha tracejada, essa linha pontilhada. Eu tenho duas aqui, né? Tem outra aqui de centro, mas quais delas condiziam com a atividade? Então, se você olhar aqui, tinha o que aqui? 12, parte dela, o 12, parte dela, o 15, parte dela. O correto seria este item, 12, 12, 15. Por que não o 10? O 10 passa por ela, mas não está em relação a ela. Pega o diâmetro, mas não está associado a ela, não parte dela. Esse 12 parte dela, esse outro 12 parte dela, esse 15 parte dela, são as três cotas usadas na linha de referência horizontal. Tranquilos? Pronto. Sétima questão. Isso aqui era bem interessante, né? Você olhava aqui a geometria da sua peça,
A grande jogada, você vê o C e o B, elas têm geometria muito similares. Tá? Dependendo da vista superior, você vê o C e o A. A vista lateral aqui, você vê o A e o B. Passei o dia em reunião. A grande jogada era você associar ao círculo, né? Ao furo. Esse furo que ajudava a gente. Então, quando eu olho a superfície C em relação ao furo, você vê que o furo está alinhado com a superfície C. Logo, aqui ele está na mesma direção. Esse A não estaria certo, essa primeira. Essa segunda aqui, ó, ele está alinhado. O C, né? Nesse aqui não está. Nesse aqui também não está. Aqui já dá para matar quase que a primeira questão. A questão correta. O B e o A. O A ele está na face inclinada, então ele aparece tanto do lado do C quanto do A. Do B, desculpa. Então, vendo o B aqui, ó, você consegue associar onde o B está aqui na figura. Ó. Opa, o B está nessa face alinhada com o furo. Olha ele aqui, ó, alinhado com o furo. E o A está sobre o furo. Então, se você fizer análise das outras vistas, tem uma aqui que poderia bater, seria essa, só que essa aqui está invertido. O B com o C está trocado. Aqui seria o C, aqui seria o B. Tá? O A ele poderia estar representado tanto nessa parte quanto nesta parte aqui, ó, né? É a mesma superfície. Essa aqui está errada. Então seria esse item aqui, ó, que corresponde à nossa aresta ou às nossas arestas, superfícies, planos, superfícies, né? Corretamente em relação à nossa peça de desenho. Beleza? Oitava questão. Essa questão tinha lá nas nossas apresentações, nossos slides. Usei o mesmo elemento para poder facilitar a interpretação. Ou seja, o que a gente tinha que ver aqui na jogada? Quando você faz o corte de uma peça, que peça é essa, primeiramente? É uma peça única, material único. Ou seja, não tem variação de material ao longo dela conforme for aplicado o corte. Obrigatoriamente, a achura ela tem que ser por igual em toda a peça. Então, se você olhar aqui esses dois últimos itens, ele tem achuras distintas. Ó. Aqui elas estão opostas, isso que elas classifica ou considera como materiais distintos. E aqui elas estão nas extremidades diferentes do centro, também caracteriza como materiais distintos, mas ela não é um material distinto, ela é uma única peça. Tá? Quando você olha aqui, segundo ponto, a gente faz o corte para expor o quê? As arestas ocultas. A partir do momento que as arestas ocultas são expostas, elas se tornam visíveis. Sendo visíveis, elas não são mais pontilhadas, elas são preenchidas, são por completo aqui, ó. Tá? E aí você logo vê que seria esse primeiro item aqui a resposta correta. Quando você olha esse aqui, ó, tem as arestas que não tem pontilhado, mas ele não está fechado. Ainda tem essa aresta aqui de trás do furo, a gente consegue ver ela, então ela tem que estar representada aqui no nosso desenho. Ou seja, seria esse item o correto para a representação. Ok? E a última questão, que estava associado às vistas e a gente visualizar ali o que estava sendo pedido e fazer a entrega da forma correta, novamente eu reforço aquela questão da interpretação do texto. Pessoal, teve gente que desenhou a peça aqui na resposta usando espaço, tab, linha igual, um monte de desenhos. Ou seja, o cara conseguiu desenhar a peça usando recursos, como se fosse uma impressora térmica, aquelas de imprimir cupom fiscal. Né? Então ele fez aqui o desenho. Não era o correto. A gente pedia aqui, ó, a partir das vistas apresentadas, você tinha uma vista lateral aqui esquerda, que está na direita, e a vista superior, que está embaixo, né? A vista que está faltando, a vista frontal, a gente vai falar que vista que era, para completo detalhamento da peça. Realize a entrega deste desenho por meio de uma foto escaneada, com boa resolução. Recebemos também algumas geometrias não muito bacanas, não em questão de geometria, em questão de qualidade, por meio da ferramenta trabalho, de forma online, no tempo de realização da prova. Ao término da prova, não será mais possível a entrega. Para a finalização da questão, entrega, coloque aqui escrito como entregue. Apenas para ele contabilizar, caso seja uma segunda questão, você precisa completar para ir para a terceira. Detalhe, as peças, quase que ninguém errou a geometria, teve gente que errou a geometria, mas a peça que foi apresentada aqui para a gente em resposta, muitas pessoas não tiveram cuidado ou zelo pelo desenho. O que eu falo zelo? Eu podia fazer a mão livre? Pode. Mas a partir do momento que você parte para fazer a mão livre, é normal, é uma regra você saber que essas arestas são paralelas, elas sejam desenhadas de forma paralela.
Então, não adianta eu desenhar lá as duas arestas, uma inclinada em relação à outra. Isso é uma outra geometria, não condiz com a geometria da sua peça. Tanto as arestas horizontais quanto verticais. Então, teve gente que fez aí a peça quase que cônica. Um lado, ela tinha uma aresta inclinada para um lado, do outro lado tinha uma aresta inclinada para o outro. E não era detalhe de papel da foto, não tinha porque não tinha coerência nas demais. Ou seja, foi feita essa análise, tá? Outra coisa, porque você podia bater uma foto com o papel de lado e ela ficar meio em perspectiva, mas aí o paralelismo se continua, né? É só eu mudar de variações de tamanho. Um detalhe que muda para a gente aí, em relação à apresentação também, muitas pessoas não apagaram as arestas. Então, o cara tinha uma aresta que se encontrava uma aqui, ele deixava essa linha passando. Pessoal, tem que ter um pouco mais de cuidado e desvio pelo desenho. Essas arestas passantes, lá no nosso desenho, elas não exercem, né? Não executam, não permitem a extrusão do material. Ou seja, dificultaria algumas visualizações. Estou abrindo a peça aqui para mostrar para vocês. Eu acabei fechando sem querer. Só um minuto. Vai abrir novamente para a gente. Ou seja, você visualizando essa peça, não chamou ainda, vai abrir aqui, a gente fazia o correto a visualização dos elementos. Você vê que as linhas estão alinhadas, existe um paralelismo entre elas, existe um alinhamento, ou seja, tem que ser respeitado uma normativa, né, uma coerência entre os componentes. Não falei muito em proporção, não corrigi isso em relação a vocês, mas essa parte eu marquei para algumas pessoas, tá? Só ela abrir aqui. Não abrindo, vamos abrir de novo. Nossa peça. Aqui nós temos a peça desenhada, tá? Vocês tinham acesso lá a uma vista e a outra. Quando eu venho com a peça aqui, vou colocar ela na vista que a gente queria observar como vista frontal. Essa é a vista frontal. Logicamente, ela estava representada desta forma, tá? Ou seja, o paralelismo aqui, ó, entre as linhas, né, entre as faces, ele é fundamental. Outro detalhe, essa peça não tinha aresta oculta, uma coisa que facilitou bastante. Então, ela tinha todas as arestas visíveis, não tem nenhum elemento oculto ou escondido posterior atrás dela, assim por diante. Beleza? Tranquilo? E aí, essa foi a nossa atividade avaliativa. Foram 9 questões, e aí a gente fez essa primeira atividade. Essa atividade ela tem um peso de 50%, né? Porque a nossa prova é 50% teórico e 50% prático. Essa prova é 50% dessa nota. A gente já fez a atividade da dobradiça, não corrigi todas ainda, vou mandar para vocês as respostas, que comportam 25%. Logo teremos outra atividade em relação à parte prática, tá? Para completar os últimos 25% dessa nossa V1. E também vai ter a parte da segunda chamada. Quem perdeu essa prova, quem perdeu a atividade, vai ter aí uma segunda chamada. Ela não está definida ainda, eu estou em conversa com a coordenação, para ver se vai ser uma única para todas as turmas ou se vai ser uma individualizada dentro da disciplina. Se ela for individualizada, ela vai ser no horário da aula. Se ela for em comum, ela vai ter um horário à parte aí para que todos conectem naquela hora e façam a atividade, ok? Então, tranquilo. Só uma pergunta, essa prova online vale 50%? Exatamente. A nossa disciplina ela é 50% teórica, 50% prática. Então, da nossa nota, a gente fez uma primeira atividade lá da dobradiça, que lá varia 25% da nota. Vai ter uma outra atividade prática, que vai completar os outros 25% e fazer 50% da nota. 50% é essa prova. E aí, quem não fez, vai ter uma segunda chance e uma segunda chamada também. E aí, quem quiser tentar melhorar a sua nota aí nessa questão da segunda chamada, também é permitido fazer, tá? Aí eu pego a maior delas, mas ela, a teórica substitui teórica, prática substitui prática. Tranquilo? Não posso mesclar todo mundo na teoria apenas. Beleza? Tranquilo, Lucas? Maravilha. Pessoal, nossa aula de hoje era rapidinho, eu queria mais falar sobre essa prova mesmo. Estou cheio de prova para corrigir. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês acharam, se foi tranquilo, se teve alguma dúvida.
Se alguém tem alguma dúvida em particular, quiser conversar lá no WhatsApp, estou disposto já já aí, estou à disposição já já aí para a gente, terminando a aula, a gente ficar lá. Qualquer tenha dúvida da correção ou não concorde com algum comentário, estamos à disposição aí para argumentar. Espero que todos tenham visto a nota, ela está disponível já lá no Fórum Online, né? Deixa eu minimizar aqui. Só um minuto. Organizando aqui a tela. Ela já está disponível lá na nossa avaliação, tá? Ela vai estar disponível não muito tempo, então dá para você salvar a sua prova, baixe ela aí, você tem como salvar ela. E eu acho que daqui a pouco ela, não daqui a pouco, acho que até amanhã ela está disponível ainda, mas depois o sistema apaga, ele arquiva, né? Para não ficar tão pesado, ok? Pessoal, sobre a prova, alguma dúvida, comentários, sugestões, elogios, críticas? Pode falar aí quem quiser. Ei, professor, não tinha pegadinha não, né, na prova? É impossível ter pegadinha, é muito fácil. A matéria é muito simples. Não, então que eu fiquei com medo só na do começo aí. Eu fiquei com medo, não sei se eu tinha lido errado. É por isso que eu tô perguntando aqui, mas de boa. Não tem como ter pegadinha, né? Se você olhar assim, é coerente, é bem técnico. Você tem lá uma vista, não tem como a gente ocultar detalhes. Se eu colocar uma vista faltando para você interpretar a peça, está errado, entendeu? Tipo, eu vou ter que disponibilizar tudo para vocês observarem, e aí vocês vão ver cada ponto em onde que vista ela está melhor detalhada, e aí expressar a nossa peça, entendeu? Eu acho também que essa parte da manual que vocês fizeram em casa ficou bem bacana. Eu não tinha testado essa forma ainda, não teve problemas. Então, para você desenhar ela ali no papel, tudo, uma coisa eu vi bem, foi bem nítido. Tinha pessoas que tinham em casa ainda papel milimetrado, não sei se sobrou da aula, se tinham guardado. Quem usou papel milimetrado conseguiu fazer uma proporção bem bacana em relação às espessuras, aos alinhamentos, né? Porque o papel ele já é pré-marcado. Então, facilitou para quem usou o papel milimetrado aí. Não que era obrigatório, mas se caso você tivesse lá guardado ainda naquelas atividades que a gente fez, na pastinha, alguma coisa assim, você usar ele acelerava bastante o processo. Tranquilo? Bem tranquilo? Ei, professor. Oi. Teria só como o senhor me explicar a questão lá da linha base. Pronto, vamos lá. Só ela abrir aqui de novo. Pronto. O que é uma linha base, uma linha de referência? É uma linha que ela é usada como ponto de partida ou referência de alguma coisa. Tranquilo. Qual que é a diferença dessa linha pontilhada para essa linha aqui? Essa linha aqui escura, ela é uma face da peça. Ela não é uma linha, ela é uma aresta. Então, eu posso ter aqui, ó, eu tenho essa distância de 95 partindo das faces de referência. Ó. Ela toma por parte essa referência e essa. Entendeu? Aqui são faces da peça. Esse retângulo maior são as faces. Quando a gente fala aqui, ó, linha de referência, essa linha é uma linha à parte. Ela é uma linha de chamada, é uma linha de detalhe, ela é um elemento a mais. Então, você tem aqui, ó, todas essas pontilhadas, elas indicam linhas usadas como referência. Tá? Mas a horizontal, a gente tem essa e essa. Mas é por causa disso, meu Deus do céu. Entendeu? Véio. Aí, se você olhar, tudo bem, tem várias linhas horizontais, mas quais delas batem, então, as medidas? A única que bate é essa aqui, ó, do centro, que é a maior, que, na verdade, o zero máquina, ele está nesse ponto aqui, ó. No centro desse furo, é o zero máquina. Se você ver, todas as medidas partem dele. Entendeu? Você chega nessa medida dele. A única que ele não coloca é para falar que ela está no centro. Faltariam daqui para cá 25. Mas ele deixou como deduzível, né? Isso aí. Mas tudo bem. Eu particularmente não gosto. Eu colocaria o 25 aqui. Mas se você vê, tudo parte dela. Essa primeira não entra porque tem o 10. O 10, ele passa por ela, mas ele não está levando ela em consideração. Entendeu? Ele só fala o diâmetro do furo. Então, as que chamam são as duas 12 e essa de 15 aqui, ó. 15. Tranquilo? Aqui a gente fez na aula, na atividade da aula, lá ela era vertical só. A diferença acho que era essa. Aí eram as medidas posicionadas dela, é o mesmo raciocínio, só que a linha de referência era vertical. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui, ó, uma linha ou uma face, nem linha básica, uma face de referência horizontal.
Por exemplo, essa aqui seria uma, né? Mas na verdade acho que não tem nenhuma dela que é maior. Só tem esses 50, porque não teria como usar nesse exemplo. Mas se tivessem cotas partindo dessa posição, aí eu teria que ter colocado tipo face de referência. Ele pegou uma das faces da peça e usou como referência para as demais. Tranquilo? Beleza? Legal. Pessoal, mais alguma dúvida? Aí, professor, acho que é a quinta, que é para marcar que está incorreta. Pronto, vamos lá. Vou na incorreta primeiro. O que está errado? A cotagem aqui, a gente fala aqui, ó, a cotagem pode ser feita em série, ok, mista, ok, paralela, ok, em tabela não, em coordenadas. Ah, é. A tabela é a resposta. Você vai colocar as coordenadas numa tabela, mas o nome técnico dela é medida por coordenadas. Então, as medidas elas são feitas em série, paralelas, mistas e por coordenadas. Tanto que até a gente usou o exemplo, hoje se você comprar lá um suporte de televisão ou uma prateleira lá, é o mesmo documento para vários modelos, e aí tem uma tabelinha com as medidas. Lá eu tenho a coordenada X, tipo assim, o ponto X vale tanto. Aí na tabelinha embaixo tem lá, né, o valor de X. Ali são medidas por coordenadas. É muito utilizado hoje em dia aí para facilitar, né? O pessoal quer produzir em escala um único documento para atender vários produtos, não que seja errado. Entendeu? E as demais, elas estão certas, elas estão coerentes. Muita gente marcou essa aqui, ó, tá? Para a representação de uma esfera, num desenho técnico, utilizamos o símbolo de raio, juntamente com a nomenclatura ESF. Eu não sei se marcaram, minha dúvida foi essa, eu particularmente, se foi por causa do raio ou por causa do esférico. Tá? Eu mando que é por causa do esférico. Do esférico? Não, o esférico a gente usa. Às vezes também a gente coloca até uma outra simbologia de espessura, ESP. Por exemplo, essa imagem aqui, ó, se eu não me engano, o projeto real dela tem aqui, espessura 10. Eu não preciso fazer nenhuma vista lateral dela. Eu só falo que ela é uma chapa de 10 milímetros e toda a geometria dela está aqui. Então eu uso aqui espessura 10, um exemplo, que seria a espessura dela, né? E o raio, alguns diâmetros, algumas esferas podem ser usadas de diâmetro só se ela for uma esfera completa. Quando você for comprar uma esfera de um rolamento, por exemplo, vai dar lá diâmetro tanto, esfera de diâmetro tanto. Mas a maioria das esferas, ela é raio porque ela não faz a volta completa. É só uma superfície esférica, né? Tipo o mouse aqui, ó. Ele tem essa região aqui dele, ó, é uma superfície esférica. Tecnicamente, eu teria que determinar ele como raio, né? Porque ele não faz a geometria por completo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Beleza? Valeu. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Legal. Pessoal, eu não vou colocar matéria nova hoje, não tem nada a mais. Eu vou continuar com o meu tempo aqui para corrigir o resto das atividades lá da dobradiça, lá para enviar para vocês. Qualquer dúvida, comentários, estou à disposição no WhatsApp, no grupo lá. Quem quiser chamar no privado, por torpedo. Beleza? Pessoal, se não tiver mais, obrigado pela atenção. Segunda-feira estamos de volta na nossa disciplina, no horário de aula. Beleza? Pessoal, grande abraço, boa noite, bom fim de semana a todos aí. Pratiquem, estudem, usem o software. Até mais. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, um abraço. Boa noite.